nesse aflijo que evoca essa curva gigantesca. Milicos são lacaios, repita, nunca se esqueça. Ex-ministro bem bizonho, cara lisa e farsesca, que foi treva e creu. Um manda, o outro obedece, ladainha de incerteza que promete falsa cura. A esperança que eu vejo é uma opção obscura. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Faz mentira repetida com a vacina dos meus sonhos, que é quem salva as vidas, sem mito nem arremedos. O pior dos chanceleres, Paulo Guedes sem pudores, Osmar Terra e o Heleno, um sui generis de horrores. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Contra isolamentos sociais, apelam à liberdade, usam achismo balelo, uma total insanidade. Virou disseminador da nova cepa que avoluma, subestimam a vacina e o medo agora é do Lula. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Jacaré, quero ser. Jacaré, vem de agulha, qualquer um eu chorarei. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Fim, que governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é pare em todo mundo. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 16 de março de 2021 e está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos diretamente do Sul é meu país, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? E aí, galera? Tudo bem não, né? Mas há de ficar, né? Há de ficará. Há de ficar, muito boa essa, Adi. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos diretamente da Aprazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá. Não, também não tá tudo bem não, é um bom momento ainda assim pra você que nos ouve. E eu queria perguntar, Adi, quando você foi escolher esse apelido ou este nome social, você já sabia todas essas possibilidades de piada?
Pior que não. Isso aí veio depois. Aí eu vi, olha só, pode ser que pegue, né? Tem até um tempo verbal pra mim e pegou, pra você ver. Como é uma coisa muito... É o dom de escolher nome artístico. É assim. A gente podia abrir agora, pensando aqui, uma nova categoria lá no PicPay. Aliás, se você ainda não apoia o Midcast, picpay.me/Midcast, pra pessoa apoiar e ter acesso ao nome original da AD, né? Pode ser que seja AD mesmo, mas fica a dúvida, né? Vamos criar uma categoria lá de 10 mil reais, o que vocês acham? Mas antes, espera aí, deixa eu esquecer aqui. Deixa eu continuar a apresentação aqui, porque temos ele sempre animado, diretamente da aprazível Vitória, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pô, bicho, eu achei que hoje eu ia escapar, que você tinha esquecido de mim. Não sabe que é brincadeira, escapar, né, cara? Eu não esqueci de você. Não, cara, tudo bem. Piada. Eu tava aqui ouvindo a voz da Adi, que é muito adificante. Ouvir a Adi. Cara, mas esse negócio de piada de nome, eu lembrei de um vídeo que eu recebi no maravilhoso Zap da família hoje, que é chamada após pandemia. Coronilda. Presente. Pandemilson. Presente. Alcogelson. Presente. Lockdalson. Presente. Mascareide. Presente. Vacinária. Faltou? Aham. Ixi. Ai, bicho. Ai, meu Deus do céu. E o pior é que eu 100% acredito que já deve ter no mínimo um de cada desse no Brasil. O álcool e Gelson, com certeza, cara. Tá, mas tá tudo bem, gel... Rodrigo? Existe álcool gel líquido? Nossa, cara. Na qualidade de produtor de álcool gel, existe, é só você não colocar o gel aí, ele fica líquido mesmo. Mas vamos lá, Rodrigo, tudo bem, tá mal, cara? A gente cara, cortou todo mundo aqui. cortou aqui, mas foda-se, né? A gente tá mal. Mas assim, era pra eu estar bem, só que porque aqui no Espírito Santo agora a gente tem novas medidas de restrição, né? Mas eu me lembro que o governador, pra poder definir as medidas de restrição, antes ele se reuniu com a FEComércio e eles decidiram que igreja continua a ser atividade essencial. Nossa, cara. Não, essa é uma batalha que todos os governadores perderam, né, cara? As igrejas, né, a bancada evangélica venceu nesse caso, em todos os estados. Porque Deus está no comando, cara. Exatamente. E Deus é brasileiro, né? Ou seja, babaca. Caraca, ofendeu metade dos ouvintes aqui. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, apesar de um pouco confusa aqui nesse começo hoje, mas se você está chegando por aqui, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em 2 blocos temáticos ou não, depois temos aí o Adivinha e no final o nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco A Negócio Confusão. Começando aqui esse nosso primeiro bloco, não poderia deixar de ser, vamos repercutir aqui a saída de Pazuzu. Primeiramente aqui, uma salva de palmas, o Pazuzu caiu, está fora do Ministério da Saúde, mas nem tanto porque o novo ministro, que é amigo do Flávio Bolsonaro, inclusive sugeriu que o Pazuzu poderia ficar junto com ele, ter 2 ministros da Saúde, olha que maravilha. E aí, Marcelo Queiroga, agora é o novo ministro da Saúde do Brasil, foi aí indicado por Bolsonaro, eu não sei se já saiu no Diário Oficial da União, até o dia que você escutar esse episódio, com certeza. E quem é Marcelo Queiroga, né? Ele é médico, né? Pelo menos é uma pequena evolução. Eu já ia dizer o que já não é boa coisa, né? Um médico que aceita participar desse governo, mas aí eu ia te contradizer, desculpa. Mas faz sentido, era um outro ponto que eu ia puxar aqui, né? Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e vai ser aí o 4º ministro da Saúde desde o começo da pandemia, isso tudo em 1 ano. E aí eu já quero começar perguntando para vocês, depois a gente detalha melhor aí o currículo do cidadão, se for o caso. O que leva um médico, né, que aparentemente é renomado aí na sua área, né, na área da cardiologia, e pelo que eu andei pesquisando aqui, nunca defendeu cloroquina, defende a vacina, defende o SUS, fala que o SUS é patrimônio brasileiro, já defendeu o Fique em Casa, né, apesar de, numa entrevista lá em abril do ano passado, ele deu aquela flertada ali com a história do isolamento vertical, e presidente, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como eu falei, aceitar ser ministro de um governo, né, onde o presidente claramente nunca se pautou pela ciência, né, isso vem desde antes da pandemia. Será que ser amigo pessoal da família
dele, como o próprio Bolsonaro confessou, né, e principalmente do Flávio Bolsonaro, foi a única motivação para ele aceitar o cargo? Eu acho que, como disse o grande fundador da Anvisa, seu Gonzalo Vecina, tem muito médico que é burro, que ainda dá cloroquina, fecha aspas. Eu acho que isso explica pelo menos aí metade da intenção do seu Queiroga. Cara, se ele é amigo da família Bolsonaro, esquece todas as outras características. Tudo o resto é inválido, assim. Tipo, foda-se se ele conseguiu se formar, foda-se se ele defende alguma coisa que faz sentido. Se ele é amigo dessa galera, o resto já caiu. Mas, pô, nos comentários que você fez aí, eu gostaria de defender a lógica por trás desse pessoal, assim, dizer que tem lógica ele querer que o Pazuello fique no ministério, porque isso mostra que, além de médico, ele é uma pessoa afeita a consumir cinema, e cinema de terror de boa qualidade, porque ele vai lembrar ali do meta-terror de Pânico, qual era a grande inovação de Pânico para mostrar pra gente como que um bom terror pode funcionar. Você não precisa ter um assassino só, você pode ter dois, e assim você divide a responsabilidade pelas mortes e tudo fica mais eficiente. Aí pra você ver, né, é o Brasil querendo fomentar o cinema brasileiro e justamente a parte de terror, que é uma parte que o Brasil não tem se destacado muito. A gente vai refazer o Holocausto Canibal, só que dessa vez de uma maneira muito mais eficiente. Começou leve aqui o programa, hein, cara. Eu só queria aproveitar a menção ao cinema nacional e mandar um abraço para o nosso ouvinte, Rogerinho do Engar. Mas e aí, o Diego, o que você acha? Você acha que... Cara, eu vinha do trabalho hoje ouvindo no maravilhoso meio de comunicação chamado rádio, que esse cara ele tem uma longa carreira política, né, dentro do meio médico aí, dentro dessas associações e etc. E que seria meio que um passo nessa carreira política dele, essa escolha, um lance meio de vaidade, assim, ou de algo nesse sentido. Não sei se procede, mas eu vi aí essa explicação que eu deixo com vocês para enriquecer o debate ou não. Olha, eu acho que mais ou menos faz sentido, porque é o que tem sido acusada, por exemplo, a Ludmila Rajar. Rajar ou Rajar, não sei muito bem falar o sobrenome dela. Também não sei, mas haja o que hajar. Haja o que hajar, aconteceu alguma coisa ali. Porque é mais ou menos isso que ela está sendo acusada agora, não só pelos bolsonaristas, mas pela galera que começou a achar estranho também algumas coisas do discurso dela. Ela foi a primeira a ser cotada, o Bolsonaro já sabia quem era ela, porque ela já foi cotada outras 2 vezes, quando saiu o Mandetta e depois quando ele estava pensando em substituir o Taishi, ele acabou optando por deixar o interino. Então ele já conhecia, ela obviamente já conhecia o governo Bolsonaro e também a impossibilidade de mudança. O Bolsonaro ele tem essa trava na cabeça de não conseguir evoluir. E aí depois, com a entrevista dela, em que ela falou que ela foi ameaçada, que criaram perfis falsos, uma das coisas que ela falou ali, que foi, se não me engano, uma tentativa de invasão ao hotel em que ela estava em Brasília. O hotel disse que isso não aconteceu. Então acabou que ela acabou recebendo também essa, digamos assim, essa rotulação como uma pessoa que queria apenas subir politicamente e mentir em cima disso. Na minha mais humilde opinião, acho que se não houve invasão ao hotel, pelo menos ameaça houve, porque a gente conhece muito bem as milícias digitais e a gente viu na internet, a gente que tá no Twitter, a gente viu as ameaças que ela recebeu e as formas como principalmente o pessoal da direita, inconformado que ela teria um diálogo com partidos de esquerda, os ataques que foram propagados, né? Agora, a questão da invasão do hotel foi uma questão que ficou meio a ser explicado, né? Porque ela faz uma acusação muito grave, quer dizer que ela recebeu esse tipo de ameaça, que tentaram invadir onde ela estava, e o hotel desmentiu, né? Assim, seguindo nessa mesma linha de raciocínio séria e coerente da AD, gostaria de apontar que tem motivos para uma pessoa com uma carreira na medicina, ela aceitar ser ministro da saúde do governo Bolsonaro durante essa pandemia. Se a gente for pensar no histórico, o Mandetta ele saiu muito forte do Ministério da Saúde a ponto de ser cotado como um dos possíveis presidenciáveis, talvez eleito, se for para o segundo turno com o Bolsonaro. O Taishi saiu do Ministério da Saúde e ficou bonito. O
Pazuzu, ele conseguiu sair do Ministério da Saúde agora e ele tem sob seus pés um número de mortes muito maior do que qualquer outro militar brasileiro. Agora, você imagina o que pode vir pela frente para quem assumir esse ministério agora, cara. Você só tem a ganhar no final da sua carreira como ministro. Pazuzu, que inclusive estão começando a cavucar a família dele por aqui. Parece que tem coisa boa vindo por aí, né? Na família do Pazuzu e nessa gloriosa ascensão ao poder. Exatamente. Falando ainda no Pazuzu, né? Vocês já comentaram também sobre a Ludmilla, que vendo algumas ações dela, né? Ela no hospital junto com a Dilma e outras entrevistas dela, realmente não tinha a menor condição dela aceitar participar do governo Bolsonaro e o Bolsonaro aceitar isso também, né? Ao que tudo indica, o Centrão levou esse nome lá pra ele, mas realmente não faria o menor sentido, porque ela parece ser minimamente coerente, né? Mas uma coisa que eu queria falar do Pazuzu, né, foi aquela entrevista coletiva aviso prévio dele, né? Que foi, acho que, uma vergonha, né? Que mais um general passou aí pelas mãos do Bolsonaro, mas que continua achando que tá tudo bem. O cara teve a capacidade de ir numa coletiva pra falar do seu trabalho, falar de um cronograma de vacinação e o 1050.803º cronograma de vacinação. Exatamente, né? E ele teve a naturalidade, assim, assustadora, né? De comentar que, não, o presidente tá procurando outra pessoa aqui pro meu lugar, mas tá tudo bem. Como é que um ministro de verdade, né? Exceto se não for pela questão do um manda e outro obedece, ficaria confortável, né, de falar que o chefe está procurando aí um nome para o seu lugar enquanto ele está ali apresentando o cronograma de vacinação mais importante da história do país, né, com uma planilha feita no Excel, pior do que aquelas que o pessoal ensina em início de curso de computação, né, para iniciante. E aí ficou insistindo naquela ideia esdrúxula de que o ciclo da pandemia no Brasil seguiu as oscilações climáticas, né? E eu queria perguntar para vocês se ele estava assim tão tranquilo em relação a ser substituído, né? Se vocês acham que ele estava dessa forma porque simplesmente ele é um militar e realmente um manda e outro obedece, ou se ele também estava tranquilo, já que ele saindo do cargo de ministro, um inquérito que rola contra ele no STF pode cair lá para a primeira instância ou, sei lá, para a justiça militar, não sei, já que ele continua sendo ali um general da ativa. Vocês acreditam que ele possa ter encarado com tanta tranquilidade por conta desse motivo também? Olha, Brito, eu acho que é falso, tá? Eu acho que ele é um falso, fingido, e ele tá se achando aqui como se ele fosse o calmo do rolê. Ele não é. Ele tá com o cu na mão, porque ele tem um número muito grande de mortos nas costas, ele tem um número muito grande de pessoas revoltadas com ele, de pessoas doentes, de pessoas passando necessidade em filas de UTI. Eu não acredito que ele tenha levado isso com tranquilidade nem um pouco. Eu acho que ele foi obrigado a engolir esse sapo para não piorar a sua situação. E se ele batesse de frente com Jair Bolsonaro, a sua reputação seria jogada ao lixo completamente. Eu acho que é uma tentativa desesperada de se segurar ainda no Bolsonaro, porque eles são uma coisa só até hoje, né? Então eu não acredito. Cara, sei lá, eu vou discordar um pouco da Adi, porque a gente tá analisando isso como se fosse uma pessoa que tem o mínimo de caráter. Agora, você imagina se você não tem caráter, você realmente não se importa com os outros, você tem total segurança de que você nunca vai passar dificuldade, porque além do seu salário como militar, você vai ter uma aposentadoria gorda, você tem todas as possibilidades na sua mão para poder sair do país e assumir qualquer coisa lá fora, como aconteceu com Weintraub. Você não tem receio nenhum de que você vai pagar pelos seus crimes na justiça, porque os militares que já cometeram todo tipo de atrocidade no país nunca tiveram que pagar pelos seus crimes, mesmo quando eram condenados, ficavam lá em casa usufruindo da sua aposentadoria. Se você tem toda essa tranquilidade, e principalmente a ausência de caráter, você não tá nem aí pra isso. Você fica com a maior tranquilidade do mundo. Você sai dali da frente das câmeras e você nem precisa pensar mais naquilo. Você vai, sei lá, imaginar qual o churrasco que eu vou fazer agora no final do dia. Não, eu vou dizer que eu vou mais na linha
linha da Adi também, que eu acho que... Não que ele tenha caráter, né? Não discordando do Rodrigo sobre esse ponto. Mas é porque teve um relato aí de que ele chegou a ficar puto numa reunião, né? Bateu na mesa, os caralho. Porque toda essa galera que tá lá, eles não aceitam que são substituíveis, né? Eles não aceitam que eles não são o suprassumo da evolução humana, que eles não são a última traquinas inteira do pacote. Então, realmente ele deve ter ficado muito puto, mas aí, né, vem toda a questão de uma desenvoltura política que eu nem sabia que talvez ele pudesse ter, de fingir, não, pô, tá tudo certo, e por dentro tá tipo... Por dentro ele tava como? Peraí, como é que ele tava por dentro, Diego? Eu lembrei do Melhores do Mundo. Se o podcast tivesse imagem, né, cara? Os ouvintes teriam visto essa bela encenação do Diego. Da sketch do Melhores do Mundo, que é Tenente Fidelis, viado, Tenente Fidelis. E nunca mais coloquei Comfort no tanquinho. Por que eu puxei esse tópico e comentei a questão do inquérito, né? Eu vou lembrar aqui de uma pessoa que o Rodrigo gosta bastante, que é o homem sem sobrenome, Marcelo Álvaro Antônio, que ele saiu do Ministério do Turismo, né, sendo elogiado pelo presidente e pelo sanfoneiro, né, que entrou no lugar dele, e ele, deu uma sumida do noticiário. Ninguém mais escuta falar de Marcelo Álvaro Antônio. E lembrando que ele é acusado, né, de ter comandado aquele esquema lá de candidaturas laranjas em 2018 dentro do PSL. Na época que ele foi demitido do Ministério do Turismo, disseram que foi porque ele falou mal do General Ramos via WhatsApp. Então eu fico pensando, no caso do Pazuzu, né, o que ele fez? Mandou o negão da piroca pro Bolsonaro no WhatsApp? O que foi? Porque o cara conseguiu acumular mais de 250 mil mortes sob o comando dele. De repente trocam ele do comando, sendo que ele fez tudo que o Bolsonaro quis até o momento, e aí entra no lugar dele, né, o Queiroga, que diz que vai trabalhar para dar continuidade ao bom trabalho do Pazuello, e comenta que seria bom ter o Pazuello junto com ele no comando do ministério, mesmo que seja de brincadeira. Então, se o Pazuzu tava fazendo bom trabalho, e ele disse que não pediu para sair, por motivo de saúde ou qualquer outro, né, pra que trocou de ministro, não então? Não tem né? verdade nenhuma nessas declarações. Esquece a ideia de que eles estão fazendo declarações que elas têm qualquer fundo de verdade. Agora, a pressão sobre o Brasil com relação à pandemia, ela é real. Ela é uma pressão interna e externa. E ela cresce, ela tá muito pesada, sabe? A pressão dos governadores, pressão dos parlamentares, pressão externa constante. Então, a ideia de fazer algumas mudanças, ela era inevitável. Porém, ninguém tem a expectativa de que essas mudanças que elas foram feitas, elas vão resultar em alguma coisa. Acredito que a maioria das pessoas tem consciência que enquanto o Bolsonaro estiver no governo, é irreal você imaginar que o Ministério da Saúde vai conseguir fazer algum trabalho minimamente eficiente. Até porque o Centrão que apostou e apresentou a Ludmilla pro Bolsonaro, mais uma vez, dessa vez ela veio com a força do Centrão, e aí é que tem um bastidor do antagonista que fala que o interlocutor do próximo ao Arthur Lira, próximo ao presidente da Câmara, disse o seguinte, abre aspas, a gente quer ajudar, mas o cara não quer ser ajudado, então que se dane. A impressão que se tem é que o nome do Marcelo Queiroga já tinha sido decidido antes mesmo da reunião com a Ludmilla, e que o Bolsonaro apenas se reuniu com ela para calar a boca do Centrão, e essa mudança foi apenas para acalmar a pressão que vem do Centrão, não a pressão que vem dos governadores, dos prefeitos e do exterior, mas foi uma tentativa de calar o Centrão. No entanto, ele acabou que não deu o que o Centrão queria. O Centrão não queria apenas uma troca por um nome político, médico político. Queria uma troca por uma pessoa que realmente fizesse alguma coisa. Porque o Centrão, por mais que ele seja vendido, ele sabe que a situação do Brasil, no momento, não é favorável para ninguém, muito menos para as eleições deles próprios. Então, a situação brasileira em que a gente olha assim, pô, tá tudo caro, as pessoas estão morrendo e tal, para eles, o reflexo vai ser sentido somente nas eleições. E é ali que eles estão vendo que não tem como segurar. E não tem como o próprio Bolsonaro segurar. Ele pode segurar aí uma base de pessoas completamente insanas? Pode segurar.
mas eu não acredito também que ele consiga se reeleger com tamanho buraco em que a gente se meteu. Então, ao queimar Ludmilla, o Bolsonaro também queimou algumas pontes com o Centrão. E toda vez que ele queima pontes com o Centrão tende a aumentar o preço e ele tende a pagar esse preço porque a ideia dele principal é salvar os 4 filhos, porque dos 5, 4 estão investigados no momento. Então ele vai jogando com isso. As quase 3 mil mortes que aconteceram hoje, os recordes que batemos todos os dias, pouco importa. A situação agora é a seguinte, tem muitos brasileiros morrendo, os 4 filhos do Bolsonaro são foco, e é nisso que ele vai jogar, e é nisso que o Centrão vai tentar agora negociar também. Mas o preço vai subindo cada vez mais, e cada vez que vai morrendo mais pessoas. Não que o Bolsonaro se importe, o Bolsonaro, ele paga o preço que for pra salvar a família, né? Se foi um aceno pro Centrão, foi um aceno meio estranho, né? Porque o Arthur Lira, hoje é terça, no domingo, né? Foi quando surgiu a notícia de que o Pazuello sairia do ministério, ele tuitou assim, ó: coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia, capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmilla. Espero e torço para que, caso nomeada ministra da Saúde, consiga desempenhar bem as novas funções pelo bem do país e do povo brasileiro nesta hora de enorme apreensão e gravidade. Como ministra, se confirmada, estarei à inteira disposição. Então, claramente foi um nome levado pelo Centrão, talvez até pessoalmente pelo Arthur Lira, e o Bolsonaro simplesmente cagou e andou, né? Encontrou lá com ela, pelos bastidores que dizem da reunião, ficaram falando de cloroquina, o Bananinha perguntando se ela era a favor do aborto e de armas. Então, foi um jeito meio estranho dele fazer um aceno pro Centrão, pelo menos, de se encontrar com ela para chegar, fazer uma reunião dessa, descartar completamente e colocar um cara que é totalmente alinhado à família. Eu acho que o Centrão tá meio puto com ele. Isso já aconteceu antes, não necessariamente com uma indicação tão forte como ao Ministério da Saúde, mas o Bolsonaro já traiu um presidente da Câmara. Eles eram aliados, o Rodrigo Maia e Bolsonaro, no início, e o Bolsonaro traiu o Rodrigo Maia da mesma forma. O Bolsonaro, ele não sabe fazer acenos, ele não sabe conversar, porque a arte da diplomacia, ele perdeu em algum lugar aí no meio do caminho, assim. Não existe... É porque a arte é coisa de viado, e ele não faz essas coisas. Exatamente, é coisa de calça apertada, né? Como a gente bem sabe. Ele não sabe fazer isso. Toda vez que ele tenta fazer, e parece que é um aceno, parece que é uma coisa pra... Sempre dá merda, porque é uma pessoa, assim... É uma pessoa que psicologicamente, emocionalmente é instável. É uma pessoa que não consegue conversar. Isso também é muito sintomático. A gente pode dizer que não, mas isso é sintomático, sim. Um presidente da República não consegue fazer um aceno aos seus próprios apoiadores porque não tem um tato básico de ser humano. Isso é até mesmo uma característica que você vai colocando do micro ao macro em relação ao Bolsonaro. É falta de humano, de humanidade, né? Sei lá, eu fico pensando no adolescente mimado, só que nesse caso um adolescente com mais de 60 anos, né? É aquilo lá, você o adolescente, ele não sabe conversar, ele não conhece a ideia de negociar, ou é do modo como ele quer, ou ele bate o pé, vira as costas e fala, acabou a entrevista. E imagino que as reuniões também sejam essas, assim, pelo que a gente tem de reunião gravada e pelos relatos das reuniões, é basicamente isso, alguém sugere alguma coisa pro Bolsonaro, alguém próximo, e essa pessoa próxima dele que fez a sugestão, ela pode ter até a intenção de que aqui a gente vai conseguir fazer uma articulação política, só que isso vai sempre bater no ponto em que a pessoa precisa se reunir com o Bolsonaro e ele vai colocar os termos desse adolescente mimado, e a pessoa fala, opa, não, esses termos não dá pra seguir, a gente deveríamos estar entre adultos aqui, mas não acontece isso. Aí mesmo se fala adultos sem caráter, poderiam ser adultos sem caráter, mas eles teriam a consciência de que é necessário fazer isso para que nós continuemos no poder, para que a gente continue ganhando, e nem essa consciência ele tem, ele só consegue dar chilique. E isso tudo se reflete muito no fato de a pessoa querer ser uma pessoa pública, né, se candidatar e não querer que a sua vida seja examinada pelo público, pela justiça, né, não entender que você não está
tá acima da lei por ser político, né? Porque passou 30 anos roubando lá, fazendo esquema na Câmara, fraudando o poder público e nunca foi pego e achou que isso ia ser igual para sempre, né? Que o cargo de presidente não tem mais destaque do que um deputadinho qualquer, né? Que nesse ponto nem deveria ter, mas que tem, obviamente tem. Um bastidor da Veja que eu acho também importante falar é sobre essa questão da preocupação dos auxiliares do Palácio, porque o Bolsonaro passa os dias contando piadas dentro do Palácio da Alvorada, não governa e não gerencia. O ministro chegou a reconhecer para a Veja, abre aspas, nosso desafio é mudar essa postura do presidente, fecha aspas. Então, na verdade, o Brasil está nas mãos não só de um adolescente, mas de babás que não conseguem controlar o adolescente. É exatamente isso que está acontecendo. Se a pessoa não governa e passa o dia inteiro sentada fazendo piada enquanto 3.000 pessoas morrem, não há condições. E piada, inclusive, com o suicídio, né? Falando que, é suicídio, mas pode rir, tá tudo bem, pode rir. Exatamente. E aí eu queria já pegar um gancho aqui, já ir pro próximo tópico, aproveitando que na fala da Adi, ela comentou aí sobre 2022, que acha que, né, o Bolsonaro já tá fazendo esse cálculo, né, de talvez não conseguir se reeleger por conta da questão aí da pandemia. Saiu uma pesquisa do Instituto Atlas. Eu sei que o Rodrigo não curte muito essas pesquisas, mas saiu aí no último dia 11 que a popularidade do Bolsonaro, né, o ruim ou péssimo, chegou ao nível de 57%, mas ainda no mesmo patamar do início ali da pandemia, no início do pico da primeira onda, onde chegou a 58%, e nesse momento, segundo essa pesquisa, a avaliação positiva caiu para 25% e 18% classificam a gestão Bolsonaro como regular. E, além disso, também a gente teve uma pesquisa que saiu também, na mesma pesquisa Atlas, mostrando que Lula, Ciro e Mandetta bateriam Bolsonaro no segundo turno em 2022. E aí, o que vocês acharam dessas pesquisas? Ainda está longe para a gente comentar qualquer coisa? Olha, eu não acredito que esteja longe para a gente comentar determinadas coisas. Está longe para a gente bater no martelo e dizer o que vai acontecer em 2022. Isso eu acredito que ainda esteja muito longe para conseguir prever. No entanto, eu acredito que essas pesquisas sejam importantes para a gente ver o impacto que foi, finalmente, a esquerda apresentar um opositor de verdade. E aí, tipo assim, não tirando o mérito de todos os partidos... Brilha uma estrela, Lula. Não tirando o mérito de todos os partidos e de todos os líderes de esquerda que tentaram fazer alguma oposição, mas a oposição no Brasil nos últimos 2 anos não fez o seu papel inteiramente. Teve um ou outro em alguns momentos ao longo desses anos, mas não houve uma oposição realmente ferrenha. Eu acredito que a volta do Lula tenha significado talvez uma esperança de uma oposição, não realmente uma oposição 100%, porque na verdade foi apenas um discurso, né? Foi apenas um discurso e uma coletiva de imprensa. E algumas negociações aí por vacina e tudo mais. Mas ainda não tem uma oposição ferrenha no que eu digo de... Não dá tempo ainda para que se possa dizer que houve uma oposição ferrenha com o renascimento do Lula. Mas eu acho que a esperança dessa oposição talvez tenha renascido a própria esquerda, que dormia em berço esplêndido, e talvez tenha acendido alguma luz dentro da cabeça da população que tem vivido momentos dramáticos, com óleo de cozinha a R$10, não tendo que trocar a carne pelo ovo, e enfim, a gasolina em alguns lugares batendo R$7. O Lula, ele lembra momentos do país em que nós éramos a 6ª maior economia do mundo, os jovens sonhavam com o Ciências Sem Fronteiras, estudar fora do país, etc, etc, etc. É isso o que significa o Lula. Ele traz uma lembrança de tempos melhores. Então, somente o discurso e algumas ações já foram suficientes para baixar a popularidade do Bolsonaro e até mesmo inflar outras candidaturas agora,
fora outras possibilidades de candidatura, como a do Ciro e do próprio Mandetta. Mas acredito que ainda seja muito cedo para que a gente possa dizer se eles venceriam, obviamente, e se essa volta do Lula significa uma oposição sistemática ao governo Bolsonaro. O que a gente precisa agora é de oposição de verdade, de passar todos os dias cobrando, todos os dias pedindo, todos os dias chamando o ministro da Saúde, chamando o presidente, indo atrás, não somente nas negociações de vacina, que Lula e até mesmo a Dilma já participaram de algumas, já mandaram algumas cartas e pediram ajuda também. Até o Temer já participou de negociação de vacina. Até o Temer, tá ligado? Tipo assim, até o Temer. Então, eu acho que a volta do Lula bagunçou a população, bagunçou as estratégias políticas do Bolsonaro, bagunçou a estratégia política de outros de direita, de outros que se apresentam como direita ou centro-direita, como Luciano Huck, João Dória e até mesmo Eduardo Leite, e bagunçou, chegou trazendo tudo aquele discurso, não só a saída ou a decisão do Fachin, mas o discurso em si. O discurso foi muito importante, o discurso, a escolha das palavras e a forma de se portar foi muito importante. Ele escolheu bater no Bolsonaro de forma a mostrar que lá atrás era melhor. Não chamando o Bolsonaro de nome XYZ, o que normalmente a gente chama, e acho correto, não acho errado não, só acho errado em sentido de se você vai se portar como um candidato à presidência, você ter essa diplomacia, você acaba mostrando que além de incompetente, o Bolsonaro não tem essa humanidade que a gente tinha falado antes, né? Cara, não sei se o Diego já queria comentar alguma coisa, mas como o Vitor falou que eu não gosto dessas pesquisas, a minha impressão é que as pesquisas elas têm sido o principal agente político derrotado nas últimas eleições brasileiras e em diversos outros países. Quem tem perdido é as pesquisas erram feio. Agora tem um ponto que pesquisa tão antecipada, ela coloca na mesa, que é a profecia autocumprida. Tem uma característica de eleições no Brasil que é as pessoas quererem votar em quem vai ganhar. O brasileiro não quer torcer para quem vai perder. Então se fala, tal pessoa parece que vai ganhar, ela já funciona como imã para alguns votos. Então é importante quando pesquisas demonstram isso, elas ditam alguns caminhos. Outra coisa tem também uma máxima de que o brasileiro ele volta com o bolso. Quando ele sente no bolso, aquilo muda o voto dele. E aí acho que a gente tem que colocar nessa máxima um outro aspecto. Eu vou comparar o efeito Bolsonaro com o efeito de droga. A pessoa, quando ela tá muito louca na droga, ela pode não sentir fome tão rápido assim. A pessoa tá ali chapadaça, dependendo da droga que ela usou, e a fome vai chegando, só que você demora pra realmente criar coragem, se levantar e comer alguma coisa. Quando você come com vontade, mas a droga, ela não vai te deixar com tanta fome. Eu acho que esse efeito Bolsonaro, ele demora, mas as pessoas vão sentir no bolso, já estão sentindo no bolso. E pode ser tanto o miserável, que já tá passando fome, quanto a classe média e média alta, que já percebe que não vai conseguir retomar o seu poder de compra naquele sonho bolsonarista que lhes foi vendido. E isso já afetou. Então você tem ali ainda aquele velho núcleo duro, que ele vai continuar, mas mesmo esse núcleo duro, ele pode se desgastar quando o efeito da fome ele for maior que o efeito da droga. Então acredito nesse desgaste da popularidade do Bolsonaro, que ele vai crescer a longo prazo, esse desgaste, e a gente pode ter aí um revestrez nessa eleição de 2022. Acredito, aliás, que de repente a gente consegue vencer essa fome com uma candidatura Lula com leite. Eita, mas será que não faz mal pro estômago, não? Não, mas com certeza. É só você muito transformar o leite em cream cheese. Aí pode. Faz mal, mas mata a fome. Eu acho que realmente a questão do peso das coisas, da fome mesmo, né? Do preço da comida é um fator muito importante, mas acho que essa acelerada nas mortes também pode ter um impacto, porque o brasileiro o brasileiro tem um nível de loucura que ele está acostumado com a morte de um nível que a gente tinha 60 mil mortes por ano antes da pandemia,
pandemia e tava tudo bem, né? E para alguns brasileiros que inclusive a maioria apoia o Bolsonaro, era pouca morte inclusive. Mas acho que quando você tem 3 mil famílias quase por dia que perdem um ente querido, e aí você começa a fazer continha de matemática, ver o quanto a vida de quantas pessoas tem sido diretamente afetado por essas mortes, você começa a entender também um pouco, né, que não tem mais nenhuma compensação, até porque o auxílio emergencial que vai vir não vai dar para comprar nem meia cesta básica em muitas cidades, não tem nenhum mecanismo que consiga manter um apoio de uma classe C, por exemplo, para baixo. A gente pulou um tópico importantíssimo aqui, eu acho que a gente não chegou a comentar isso com a seriedade que lhe é devida, que é essa grande transformação no ícone da cultura saudada no Brasil, né? Que é a reconfiguração do Zé Gotinha. E a gente não comentou isso, acho que a gente deve um respeito aqui ao Zé Gotinha e reclamar, né? E repudiar essa transformação do Zé Gotinha em um ícone armamentista, porque transformar vacina em uma metralhadora na mão do Zé Gotinha é uma coisa que, assim, foi extremamente ofensiva. E doido, porque isso é uma coisa que foi tão ofensiva que fez o Bananinha deletar o tweet, né? Porque ele tinha tweetado uma nova versão do Zé Gotinha segurando uma seringa como se fosse uma metralhadora e esse novo slogan que agora a vacina é a nossa arma, mas ele percebeu quanto que isso caiu mal pra caralho. Você pegar o Zé Gotinha, que é um personagem que ele foi feito para crianças. Notem o nome do Zé Gotinha, Zé Gotinha, que é a vacina em gotinha que você dá pra criança, é um personagem infantil, e você quer transformar o personagem infantil em um mini Rambo segurando a vacina, cara. Isso não soa bem de maneira nenhuma, nem pro público dessa galera. Você pegar personagem infantil e transformar em matador. Então isso, cara, me impressionou como que a repercussão negativa foi tão imediata que, não, isso aqui a gente não fez não, esquece. Mas eu tenho uma explicação pra isso. Não, mas rapidinho, ele republicou depois, ele tirou, que ele tinha colocado a foto e botou, a nossa arma agora é a vacina, ele apagou e botou sem o agora. Ah, mas ia colocar, porque a internet não esquece, né, cara? Não, mas só ia explicar que, na verdade, é porque vacina em gado você aplica com uma pistola mesmo, então já tem toda uma ação na imagem aí. Faz sentido, quer dizer, tentando fazer algum sentido, não, né? Mas tudo bem. Pois é. Então vamos aqui pro jogo dos tweets, eu vou ler aqui 4 tweets que rolaram essa semana e vou dar opções para vocês. Eu quero ver aqui se vocês acertam quem que fez essa declaração nessa bela rede social que é o Twitter, né? E aí vamos ver de microblogging. Exatamente. Vamos ver quem ganha aqui. Vamos tentar dar uma desopilada um pouquinho da pauta, né? Porque o que vem por aí só piora. Então eu vou ler o primeiro tweet aqui e vou dar as opções para vocês. Vamos lá. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS. O outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Rodrigo Maia. Botafogo. Ganhei. Pô, realmente a Adi é competitiva, né, bicho? Eu tava aqui na maior tranquilidade esperando que ele ia perguntar ainda antes de tocar. Pode bater o botão, a Adi ia dar a opção. A resposta. Torta na cara! Eu sou muito competitiva, eu não posso com esses jogos. Pô, eu tinha selecionado várias opções aqui, deixa, é isso mesmo, Rodrigo Maia já falou aí. Vamos pro próximo tweet aqui então, ó, vamos lá. Mais uma vez, o trabalho do gabinete do ódio foi efetivo em prejudicar a imagem de alguém que seria tão importante para o nosso país neste momento da pandemia. Prevaleceu a política negacionista. O governo continuará a não priorizar vidas. Triste e lamentável. Posso dar as opções, Adi? Fala agora, grita de novo quem é. Posso dar as opções, Adi, ou você vai... Pode dar as opções, essa tá difícil. Ó, vamos lá, as opções são Eduardo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Anitta, Rodrigo Maia ou Rodrigo Pacheco. Quem vocês acham que fez esse tweet? O Pacheco. Rodrigo, Diego? Cara, eu vou de Anitta, só porque o nome da Anitta tá aí. Porque eu não sei quem é. Anitta, Rodrigo, Adi, o Pacheco e você, Diego? Eu vou no Pacheco também porque eu não sei quem é. Não lembro quem é agora, então... É o presidente do Senado. Olha aí. Porra, esqueceu o nome do presidente do Senado.
Porque é uma figura tão importante, cara, desculpa. Sinto muito, mas nenhum de vocês acertou, porque novamente foi Rodrigo Maia que fez esse tweet quando ele estava se referindo a Ludmila Ajar não ter aceitado o cargo aí para ministra de Saúde. Já sei que nome eu vou chutar no próximo. Vamos aqui ao próximo tweet, então, ó. O Brasil querendo vacina e o exército de Bolsoleone perguntando para uma das médicas mais respeitadas do país o que ela acha de arma e aborto. Essas são as prioridades deles. E aí, alguém quer chutar? Vocês querem que eu dê as Esse opções? foi o nosso querido ouvinte do Midcast. Não adianta o Denis dizer que não ouviu. O Rodrigo Maia escuta, Rodrigo Hipólito. Os Rodrigos se escutam. Esse foi Rodrigo Maia. Exatamente. Rodrigo Maia também é podcaster, né? Então, como ele faz parte da podosfera, ele com certeza escuta a gente aqui, porque ele apoia esse conteúdo independente. Exatamente. Mas obrigado, Denis, que foi lá também corrigir a referência lá e dizer qual era a referência real, assim, que não é por conta da minha fala, realmente foi uma coisa um pouquinho mais refinada. Exatamente, cara. E nas opções que eu tinha aqui, tinha Eduardo Leite e Neymar. Uma pena que essa era fácil aí, não deu pra dar as opções. Eu ia votar no Neymar só porque antes eu votei na Anitta, eu vou manter esse tipo de voto, assim, porque o objetivo é perder sempre. Então vamos aqui para o último tweet, que diz o seguinte: os brasileiros não podem ficar reféns de oportunistas altas de preços, como está acontecendo com material de construção e alimentos. Vou cobrar do ministro Paulo Guedes medidas econômicas concretas para evitar isso. Vou dar aqui as opções. Jair Renan Bolsonaro teria tuitado isso, Luciano Hang, velho da van, Alexandre Frota, Rodrigo Maia ou Rodrigo Pacheco. Esse foi o Pacheco. Vou votar aí em quem, cara? Qual era a primeira opção que você deu mesmo aí? Foi Jair Renan Bolsonaro. Eu vou votar no Jair Renan Bolsonaro. Jair Renan Bolsonaro, o maior lobista desse país, a nossa convidada do programa passado, que nos desculpe. Mas eu vou de velho da van, porque ele tem intimidade com o Paulo Guedes pra fazer essa cobrança daí, tá ok? Bom, e novamente a Adi acertou. A grande vencedora aqui do nosso jogo foi Rodrigo Pacheco, e eu sinceramente não entendi. A grande vencedora foi Rodrigo Pacheco, realmente. Eu não consigo aqui entender muito bem o que ele queria, em que ponto que ele queria chegar com isso, né, cara? Que ele misturou alta de preço, oportunista, material de construção, alimento, aí disse que vai falar com o Paulo Guedes. Esse é o bom do bom. Esse é o bom do bom. Mas é isso então, esse aqui foi o jogo dos tweets, pode ser que nunca mais ele volte, então se você gostou, que bom, se você não gostou, talvez seja um alento que ele não volte nunca mais. Pra onde que a gente vai agora, Rodrigo? Cara, vamos pra aquela parte que todo mundo gosta, né? Vamos pro ponto da pauta. E aqui no ponto da pauta, já que a gente fez um pequeno joguete aí, a gente fez esse game slow com os tweets, eu vou querer fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês para começar também, esse bloco. A gente vai fazer um jogo de verdadeiro ou falso com as notícias que a gente tem pro nosso subbloco do Pupurri 7-1. Eu vou falar uma manchete e aí vocês me dizem se é falsa ou verdadeira e analisam independente da resposta. A primeira manchete que eu quero ler é: Andressa Urá declara que agora que o seu bumbum está novamente na roda, o Brasil vai melhorar, e a partir dessa declaração ela é cotada para o Ministério Brasileiro da Retumbância. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro demais. E vocês repararam que depois que Andressa Urá deu essa declaração e retornou à competição ali agora e a representar a Miss Bumbum, o Lula, ele voltou a ser elegível e a popularidade do Bolsonaro despencou, né, cara? Então ela realmente disse a verdade e ela voltou pra arrebentar. Nossa, escutem o Hoje Tem da Leila Germano com o André Surak. É um encontro com Jesus. André Surak aí provando que é realmente depois que você sai da igreja que você começa a fazer diferença na sociedade. Caraca. Então vamos para mais uma manchete aqui. Uma manchete, olha, isso pode ser real, hein, tá, gente? A possibilidade de que seja real. O Exército Brasileiro vai gastar R$80 mil em miniaturas de boneco tipo Rambo. Rambo. Eu gostei muito dessa especificação tipo Rambo, cara. Eu achei maravilhoso. Ai, eu sou pai. É porque em licitação você não pode colocar exatamente a marca, aí você inventa esse tipo de coisa. Que maravilhoso. É queijo tipo parmesão, sabe? Não é exatamente parmesão, é tipo parmesão. Não é exatamente Rambo. Isso aqui a gente fabricou ali em algum canto lá. É um boneco, sei lá, é o Rambo, mas com a cabeça do General Heleno. personagem da Marvel.
É o Batman da Marvel, é o Hulk azul, por aí vai. Mas eu quero dizer que me preocupa só uma coisa com relação a essa notícia que eu acho que é verdadeira, que é se o exército brasileiro for atirar numa guerra com a metralhadora na altura do estômago, a gente vai perder. Cara, eu também acho que é verdade. Não, é uma notícia verdadeira, aparentemente verdadeira. Quando eu me deparei com essa manchete, eu honestamente pensei, cara, eu não vou retweetar isso, porque isso, pô, nitidamente é uma notícia falsa. Isso nitidamente é uma lorota. Não é possível. É possível. Então, junto com isso... Todo dia eu tenho essa mesma sensação. Eu passo por alguma coisa, eu não, velho. Isso aqui claramente é fake news. Daqui a pouco eu volto, quê? A Globo News tá noticiando isso aqui? Não é possível. Cara, aliás, eu não me surpreenderia se essa notícia viesse com um complemento, que na verdade o exército brasileiro vai gastar R$80 mil a mais para ter um brinde de bonecos tipo Rambo em seus hambúrgueres de picanha. Que vem no combo com a Estela, né, cara? Ou a Heineken. Mas, gente, quer dizer que vocês são pessoas horríveis, entendeu? Vocês não leem as notícias, vocês ficam espalhando fake news, porque claramente esses bonecos servem para fazer estudo tático. Você coloca ali no mapinha o boneco representando o seu inimigo, e aí você faz, né, todo o estudo lá de como você vai vencer a grande guerra que o Brasil luta contra, sei lá, o povo brasileiro, pelo visto. A minha teoria é que eles vão regravar, vão fazer uma nova versão daquela música Vai Wilson Vai, e aí eles precisavam de alguns Rambos pra fazer aquela parte. Parecia Rambo com a sua bazuca na minha nuca, eu disse vai. Wilson vai, esfrega a mala na minha cara. É ótimo. E a tá dançando enquanto canta, gente. Só de... Ó, não, eu gostei. Mais em um TikTok militar próximo de você. Não, eu gostei da ideia do Rodrigo, né, do hambúrguer. Eu fico pensando se eles vão lançar o Mac Milico Feliz. Aí vem lá esse hambúrguer de picanha, vem ali uma Stella ou uma Heineken, uma latinha de leite condensado e dentro ali do... E uma edição do livro do Ustra. E o brinde é a miniatura do Rambo, cara. Acho que seria realmente um bom lançamento. Cara, o pior que eu fico imaginando esse monte de cara lá com os seus hominho, porque pra mim esse negócio não é miniatura nem action figure, não. É hominho. Aí eles pegam lá todos os seus não sei quantos milhares de hominho pra ficar jogando War. É o treinamento militar brasileiro. Vamos aqui proteger as nossas fronteiras. Eles pegam um mapa do Brasil e eles ficam lá brincando com seus hominhos. É que todo mundo sabe que antes do Rambo sair metralhando pessoas e coisas e tal, ele fazia um ótimo trabalho pintando meio fio. A flecha. Acho que toda aquela musculatura foi conseguida. Assim, ele amarrava a tinta na flecha e ele tirava a flecha e já tinha quilômetros de meio fio pintado. Já os troncos das asas ele estavam na faca mesmo. Caralho. Já que a gente falou aí de um personagem que ele é um ícone da cultura estadunidense, vamos para uma possível manchete verdadeira aqui, internacional. Departamento de Saúde dos Estados Unidos pressionou o Brasil para não comprar a vacina Sputnik V da Rússia. Eu quero dizer que se eu tô na década de 60, eu quero um emprego que dê pra comprar uma casa trabalhando 2 horas por dia, foda-se. Eu acho que é verdade. Essa, infelizmente, é verdadeira, e não só é verdadeira, como ainda tem a galera tentando passar a mão na cabeça do que o Trump fez, que até hoje a Sputnik não mostrou as documentações e tudo mais, mas não justifica o Donald Trump fazer uma pressão ao Brasil, um país continental com 210 milhões de pessoas, sabendo que não ia ter vacina suficiente, e os Estados Unidos comprando muito mais do que precisa e barrando compra de vacina. Isso é muito grave. Querendo ou não, é muito grave. O que o Donald Trump fez em 2020 dentro do seu país e também fora do seu país, não vou dizer que é sem precedentes, porque tem precedente, né? Só que é uma coisa de Guerra Fria que, assim, ó, já acabou, já era 2021, galera, a gente tem outras coisas pra fazer, outras coisas pra pensar. Ninguém mais tá nessa aí. Se querem continuar nessa, então tá. Você acha que essa é uma das notícias mais sérias que a gente teve recentemente e que, diante da desgraça, vai passar batido, mas é uma espécie de conspiração para poder interferir na política interna brasileira. Então a gente tem autoridades de um outro país interferindo na política interna brasileira. Isso é extremamente preocupante, não vai ser levado a sério como deveria ser levado a sério, mas isso, em um outro mundo, em um mundo paralelo em que as coisas fazem sentido, isso seria o suficiente para gerar uma crise internacional. E aí você vai imaginar que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos fez isso com relação
ao Brasil e provavelmente fez isso com relação a diversos outros países subdesenvolvidos. Mas espera aí, Rodrigo, no Jornal Nacional eles leram uma nota do governo americano dizendo que isso era mentira, cara. Ah, então tá bom. Desculpa aí. É por isso que eu só esperei pra responder agora e eu digo que não é verdade. Mas vamos para mais uma notícia aqui, já que a gente está falando de cenário internacional. OCDE, depois de 10 horas chorando a viuvez da Lava Jato, adota medida inédita contra o Brasil por fraquejar no combate à corrupção. Essa eu acho que é mentira, porque jamais a OCDE faria isso com o Brasil, tendo For Chanceler como ministro das Relações Exteriores. Eu duvido. Isso aí é... Achei que a Adi ia comentar, porque é quase uma correspondente internacional. Eu tava desmutando agora pra comentar. Essa é verdadeira e é também a forma como o Brasil vai entrar na OCDE, né? Fazendo esta merda. Mas a OCDE já tinha cutucado o Brasil em relação à problemática da corrupção, e como o Brasil não tem lutado contra a corrupção nos últimos 2 anos, e o governo Bolsonaro fez o quê? Como faz com tudo, ignora, e a OCDE resolveu adotar essa medida, que nada mais é do que temos uma outra babá agora, além de o presidente da República precisar de várias babás para controlá-las, agora a gente tem a OCDE como babá para controlar a gente, porque a gente simplesmente não consegue combater a nossa corrupção, a gente não consegue se manter como um país, e eu acredito que essa vai ser somente a primeira medida bombástica, inédita e etc., que um órgão internacional vai tomar em relação ao Brasil. Eu também acho que é verdade, mas eu acho que essa a gente não precisa se preocupar com essa medida aí não, porque daqui pro ano que vem a gente não vai ter economia para entrar na OCDE, então tá tranquilo. Sim, uma das coisas que me deixou um pouquinho preocupado com essa notícia e com essa reação da OCDE é que ela veio logo depois do cancelamento dos processos, da condenação do Lula. Então a impressão que fica é, olha só como o mercado já está se cagando todo por conta da gente ter o Molusco novamente solto por aí. E fica a preocupação de, será que o mercado vai dar a bênção para uma futura candidatura do Lula para enfrentar o Bolsonaro, ou vai ser esse tipo de atitude reativa que a gente vai encontrar daí para frente? Mas isso é o futuro, né? Enquanto esse futuro não chega, a gente tem que lidar com notícias nitidamente verídicas, como Luciano Huck anuncia rinha de mendigos brancos para poder definir quem será o seu candidato como vice-presidente. Eu acho que essa é verdade. Não só é verdade, como além de branco tem que ser paulista. Não só é verdade, como ouvi falar que o Russomano tava rasgando as suas roupas para poder participar dessa rinha. Cara, eu ia até dizer que era mentira, que era falsa, mas assim, depois desse comentário da Adi, a gente tem um verniz de realidade tamanho nessa notícia que isso tem que ser verdadeiro. Então, seja lá onde essa notícia apareceu, agora daqui pra frente ela é verdadeira. Se preparem para rinha de mendigos. Mas assim, falando de um assunto com qual ninguém se interessa, vocês estão sabendo que já faz um tempo que a gente tem um policial militar na presidência do ICMBio, né? E aí agora saiu uma portaria do presidente do ICMBio que determina que qualquer divulgação de pesquisa do ICMBio tem que passar antes pela autorização do coronel da PM paulista. Então a gente tem agora essa situação no ICMBio, seja lá qualquer pesquisa que ela for feita, ela só poderá ser divulgada se o coronel da PM disser, opa, isso aqui é bonito para se mostrar. Olha, eu acho que a gente poderia mudar o nome desse bloco de ponto da pauta para onde a gente só bosta, onde a gente só bota momentos em que o governo Bolsonaro tentou silenciar alguém. Porque isso dá pauta, isso gera bastante coisa. Nas últimas semanas a gente tem visto um aumento muito grande de tentativas de silenciamento. Fica aí a dica para os meus colegas. Algum comentário mais sobre isso, gente? Alguém vai achar que é falsa, que isso aqui é fake news da oposição? Não pode comentar sobre isso, tá de mordaça, né, cara? E só lembrar que tinha rolado isso no IPEA também semana passada. Assim, tem uma... A gente pode falar disso em outros tópicos também, mas tem uma questão com essas tentativas de silenciamento, que são silenciamentos reais, né, que é uma censura real. A gente está vivendo essa censura desde o início do governo Bolsonaro em diversos âmbitos, e agora isso começou a atingir agentes políticos e instituições de peso. E mesmo quando isso não funciona, quando a pessoa consegue reverter a situação, quando a instituição consegue reverter
reverter a situação, isso gera um medo muito grande. Isso gera autocensura, que é uma coisa que a gente já observa aos montes, as pessoas, os programas, jornalistas, produtores culturais se autossilenciando por receio de receber alguma notificação, de ser processado. Percebe que as pessoas, elas, mesmo desconhecidos, não se sentem mais na liberdade de cometer um simples tweet, porque por conta daquele simples tweet, acredita que pode ser preso. E prisão, é claro, no Brasil só vai funcionar para quem não tem condição de pagar bons advogados, não tem dinheiro para colocar na roda, e é por isso que o Alexandre de Moraes, ele recentemente tuitou marcando Daniel Silveira e dizendo: vai para casa, fiote. Eu iria dizer que é verdade, mas por causa do fiote somente eu vou dizer que não foi esse exatamente o teor do tweet. Acompanha o Diego nessa aí, cara, só por conta desse detalhe. Eu acho que o fiote é a coisa que eu consigo acreditar, assim. Mas infelizmente é Brasil, né? É, assim, foi uma livre interpretação, né? Eu parafraseei, na verdade, aqui, não foram essas exatas palavras, mas é algo muito similar, porque o Alexandre de Moraes, ele concedeu prisão domiciliar para o Daniel Silveira. Então, depois que o Dani Silveira serviu de exemplo, ele já não precisa mais ficar lá preso, fora de casa, embora ele continue ali sob vigilância, e ele continua não podendo se expressar livremente nas redes sociais. A liberdade de expressão de Daniel Silveira continua censurada. Vem aí a Ascom DS. Esse tweet da arte foi muito bom, cara. Agora, eu fiquei imaginando, depois dessa bela interpretação do Rodrigo, no acórdão do lado no STF, né, o Alexandre de Moraes botando isso, né, vai pra casa, fiote. Cara, ia ser sensacional, cara. Se pede tanto que os juristas brasileiros sejam acessíveis na sua linguagem? Exato. Exatamente. Mas falando de liberdade e de notícias prováveis, vocês ficaram sabendo que a ex-presidente da Bolívia, ela desistiu da carreira política e ela decidiu inaugurar uma nova profissão. Agora ela faz a testagem pessoal de compartimentos de cama box. Eu só posso desejar sucesso para ela nessa nova empreitada. Eu acho que realmente justa empreitada, pouco explorado, né? Você compra a cama box, você não sabe se você consegue se esconder embaixo dela. Exato. Porque antigamente não, né? A câmera alta você conseguia entrar embaixo da cama com toda tranquilidade. Agora você é obrigado a pegar um estilete, rasgar a cama para poder entrar embaixo. Eu acho isso muito, muito bom. E, cara, livre mercado é isso aí, cara. Quando você tem uma boa ideia, você vai longe. Não, e quem nunca, né, pensou em testar se realmente cabe dentro ali da cama box baú, né, cara? Eu acho que é um nicho a ser explorado, realmente. Infelizmente, pra Inês, ela vai ficar 4 meses sem poder trabalhar, né? É, tem esse detalhe, né? A justiça realmente tirando aí essa liberdade de cidadão de bem boliviano de realmente poder exercer uma profissão em tanta ascensão como essa, né? É porque é socialista, cara. Socialista só gosta de vagabundo. Então tava lá a Janine Aez arranjando uma profissão, né, querendo demonstrar que ela é útil em alguma coisa, e vai o socialista e fala, trabalhar não pode, volta pra vagabundagem. Então a gente tem aí uma ligeira vitória, a terra plana capotando como sempre, e a golpista da Janine Aez, ela foi presa, acusada de conspiração, sedição e terrorismo, o que de alguma maneira toca na política externa brasileira, porque a gente deve lembrar que a chancelaria brasileira, ela reconheceu a presidência da Janine Aez, ela apoiou o golpe que aconteceu na Bolívia, e depois a gente ficou aqui naquela expectativa, opa, peraí, qual a participação do Brasil nisso? Não deu em nada. Nas eleições seguintes na Bolívia se confirmou que a esquerda voltou ao poder, esse pessoal ficou com o cu na mão, e desde então o For-Chanceler está silencioso com relação ao que acontece no nosso país vizinho. Na verdade, hoje o Itamaraty falou, e foi talvez melhor ter ficado quieto, porque foi aquela coisa quase assim, sempre. Não foi golpe, não. Tanto é, e gostaria de lembrá-los que eu apoiei. Então não foi golpe. Então, assim, tem momentos, e aí fica até aos ouvintes, pensem antes de falar. Há momentos em que você deve falar, momentos que é melhor você ficar quieto. Nesse caso, veja um exemplo de Ernesto Araújo. Cala a boca e fica na tua, porque vai dar ruim pra você, entendeu? A não ser que você realmente acredite que você está acima do bem e do mal, e das leis e de tudo mais, e só vai ser julgado por Deus em outro plano. Eu lamento, mas golpistas já estão sendo julgados em outros países, só
só a gente que não julga. Então, acredito que futuramente, se Deus quiser e Deus vai permitir, a gente consiga julgar essas pessoas que também participaram de golpes e que provavelmente participaram de ações de sedição em outros países, não só na Bolívia. No futuro próximo, a gente vai saber realmente o que aconteceu e essas pessoas vão ser punidas. É curioso, tá virando uma tradição, né, da política externa brasileira participar desse tipo de processo, porque tava lá foi o Bananinha, né, o Bananinha que ele tava lá nos Estados Unidos participando dos encontros com o pessoal que invadiu o Capitólio, e antes disso a gente já teve esse contato brasileiro aí para apoiar um golpe de agora uma acusada de conspiração, sedição e terrorismo, e eu fico me perguntando aqui, né, se o governo dos Estados Unidos agora com Joe Biden, ele tem algum interesse em verificar, será que esses milicianos que tomaram o poder no Brasil tentaram afetar a política interna brasileira e apoiaram uma invasão do Capitólio? Será que isso seria grave? Será que o governo americano deveria reagir e exigir alguma responsabilização dessas pessoas? E assim, em uma escala menor, porque o poder é um pouco menor, né, num país como a Bolívia, mas considerando que esse golpe na Bolívia teve apoio das autoridades brasileiras, como que no direito internacional a gente poderia ter a responsabilização desses agentes brasileiros que apoiaram a conspiração, a sedição e o terrorismo dentro da Bolívia agora que elas voltaram a ter um governo eleito democraticamente? Assim, fica a dica para nossos ouvintes aí bolivianos de cobrar do seu governo que ele tenha um posicionamento mais rígido com relação a essas autoridades brasileiras. Tá falando contigo, Diego. Ouvintes bolivianos. Agora, Rodrigo, fica tranquilo que a OEA vai resolver isso tudo aí. Isso sem contar que na mesma reportagem que fala sobre o Eduardo Bananinha nos Estados Unidos durante a sedição, ali também fala de uma união entre o governo Trump e o governo Bolsonaro contra a Venezuela. Então, o governo Bolsonaro, ele não está somente predisposto a matar a todos nós, como também a ajudar golpes no exterior. Só para terminar essa relação do Eduardo Bananinha com a sedição nos Estados Unidos, para também se desculpar, eu acho que vai na mesma forma que o Itamaraty. Não, eu não participei disso, até porque se eu participasse, teria sido muito mais bem organizado e a gente teria obtido sucesso, porque se a direita fosse 10% da esquerda, o que aconteceu teria obtido sucesso. Pô, galera, de verdade, assim, na boa, a pessoa estuda pra ouvir essa merda aí de desculpa. Meu Deus! Imagina você ser do FBI e ouvir isso ainda. Você fica feliz que você não precisa trabalhar. Mas me assusta muito que esse é um governo completamente baseado na quinta série, mas que viveu uma quinta série horrível, que não aprendeu nada. A maior lei da quinta série não se explica, que piora. Você fez merda, baixa a cabeça e desculpa a diretora e segue, bicho. Exato. Tomar no cu. Eu tô meio lado, mas eu não tô tão em choque quanto algumas pessoas que elas entraram em choque recentemente. Aí eu leio a manchete pra vocês agora, que é: com salários de até 106 mil reais, militares comandam estatais e entram em choque ao descobrirem que também são servidores públicos. Mas eu vou dar uma dica aqui para os nobres militares que, apesar de o salário de vocês ter ficado congelado aí também, infelizmente, vocês podem negociar, quem sabe, aí um sítio em Atibaia, entendeu? Um tripé aqui no Guarujá, já que vocês estão aí no comando das estatais, né? Vê aí uma picanha com o Joelson, toda essa galera tá no game ainda, pô. Agora, Rodrigo, você que tá com a notícia aí, quanto que o Lula ganhava em Itaipu, cara? Você acha que eu tô com a notícia aberta? Você acha que eu abri essas notícias, cara? Nossa, você tem muito muito esperançoso, meu amigo, que acharam que eu abri essas notícias. Com bônus e outros penduricalhos, né, poderia chegar a 226 mil reais o salário dele lá no comando de Itaipu. Por ano? Por mês. É difícil, né, Diego, a gente acessar esse tipo de coisa. É difícil acessar esse tipo de valor. Mas assim, cara, tem uma grande regalia que ele vai perder saindo de Itaipu, que é lá ninguém dava visibilidade pra ele. Lá o cara ficava na dele, ninguém tava nem aí porque ele tava fazendo. Agora, quando ele sai de lá pra Petrobras, aí as pessoas descobrem qual é o nome do sujeito. As pessoas descobrem quanto que ele ganha. Então a pessoa ele tava super tranquilo, ninguém sabendo quem ele era. Nem
existindo um escândalo internacional envolvendo a Itaipu, nem assim o nome dele ficou em foco, e agora já era. E aí o levantamento aqui do Metrópolis diz, né, são 16 presidentes em 46 empresas, né, todos militares, com salários iniciais estimados em valores entre R$20 mil e R$106 mil. E fica aquela coisa, mas, caralho, né, aquela 46 empresas, não é? Mas cadê o Estado mínimo, porra? O governo não é liberal, caralho? Não para os militares, porque fica aquela pergunta, né? Se você tem militar na presidência, militares nos ministérios, militares comandando as estatais, militares comandando redes de comunicação, militares comandando todos os serviços básicos, será que a gente tem uma situação um pouquinho próxima de um governo militar não democrático? Será que isso é possível? Fica aí a pergunta, né? E só corrigindo, eu falei besteira aqui, na verdade não era esse valor que ele ganhava em Itaipu, é o que ele vai passar a ganhar agora como presidente da Petrobras. Ufa, tô muito melhor agora. Agora sim eu tô respirando aliviado. Mas, Rodrigo, eu vou dizer que não, cara, porque é o seguinte... Os militares são cidadãos, então se você é cidadão, você é do povo. E se você é o povo e tá no governo, é o povo democracia, entendeu? O povo governando, tá tudo certo, cara. Isso aí, né, cara? É o povo. Inclusive, já que eles são cidadãos comuns, eles poderiam estar sujeitos à justiça civil também, né? E responder a tudo como civil. Inclusive, cumprir algumas coisas que normalmente os civis cumprem, como trabalhar e receber um salário de merda, que é o que acontece com a maioria dos civis, né? Mas assim, isso aqui a gente tá pensando baixo. Eu quero trazer para vocês aqui uma notícia que comenta a opinião de uma pessoa que pensa fora desses nossos padrões restritos, esses padrões que eles raciocinam de acordo com as normas da física, com as necessidades do corpo humano. É uma pessoa que raciocina além do carnal. Eu gostaria de trazer aqui a opinião do Carlos Wizard, que ele não vê lógica nenhuma na iniciativa privada doar vacinas para o SUS. Para que seguir essa lógica se você pode fazer magia? Mas, cara, se ele pensa além do carnal, ele pensa no Cortella e no Pondé? Cara, eu pensei exatamente, não essa piada, mas quando o Rodrigo falou carnal, eu pensei justamente no carnal, no Leandro Carnal. Não nessa bela piada do Diego, muito boa. Ai. Ó, eu não li a notícia, mas pela manchete dizer que não vê lógica em doar para o SUS, quer dizer que eu concordo. Eu também não vejo lógica, porque você não deveria precisar doar para o SUS, porque o governo tinha que financiar essa merda. Ô, filha da puta. Agora, essa foi uma pedra cantada, acho que o Rodrigo falou na época quando a gente comentou sobre a notícia da rede privada comprar vacinas e depois doar metade para o SUS, isso era pedra cantada, né, cara? Na hora que eles estiverem com as suas belas mãozinhas, nessas milhares ou milhões de doses de vacinas, né, quem que vai conseguir chegar lá e garantir que eles vão fazer a boa ação de doar para o SUS, né? Olha, dessa notícia aí, muita gente ficou berrando, muito bolsominion ficou mugindo nas redes sociais, falando que realmente o SUS é isso, o SUS é aquilo, o SUS é aquilo outro, mas eu gostaria de dar um dado para vocês. Hoje, mais de 14 hospitais privados em São Paulo pediram leitos do SUS porque não tem leito mais na rede privada. Então, assim, você não vê lógica da rede privada, entre aspas, ajudar o SUS? Beleza, só que daí não pega leito do SUS também para você. Porque a situação no momento, ela é tão grave, mas tão grave, que não tem atendimento para ninguém. Você tem dinheiro, cagou, foda-se, dinheiro no cu, porque não vai servir para nada. Hoje em dia não vai servir para nada. O teu plano de saúde não vai servir para porra nenhuma, o teu plano de saúde não vai te salvar. Então não adianta o pessoal das redes privadas dizerem que não há lógica doar pro SUS, se eles próprios estão precisando do SUS agora. Essa fala foi dita antes da notícia desses hospitais precisando de leitos do SUS, mas fica aí, né? O karma instantâneo parece que é a única coisa que tem funcionado bem. Você fala uma coisa, vem a realidade e te joga 3 tapas na cara. Eu espero que esse tapa na cara tenha atingido alguém certinho e que essa pessoa, pelo menos, né, seu Carlos Wizard, comece a tocar o seu coração e pense que, porra, tô precisando do SUS agora, né? Eu só queria fazer um adendo a essa fala da Adi, que eu, como muitos pensam, acho que o bilionário, como é o carro do Carlos Wizard, não tem
coração. Então, eu não acredito muito que isso possa acontecer, mas eu queria ler a declaração dele aqui, cara, que é de uma cretinice sem tamanho. Olha, abre aspas. Levantou-se a questão de que os empresários possam comprar as vacinas para os seus próprios trabalhadores, desde que façam uma segunda doação para o SUS. Não consigo ver muita recíproca nessa questão. Eu já estou sendo solidário com o governo. Ele está deixando de ter a logística, a mão de obra, a negociação e o custo dessa aplicação. Se eu for esperar o governo imunizar toda a população de risco, que são os idosos, linha de frente, paciente com comorbidade, uma população de 70 milhões de brasileiros, eu estive recentemente no Ministério da Saúde e fiz essa pergunta. Se nós temos um grupo de risco com 70 milhões de pessoas para serem imunizadas, quanto tempo isso vai levar? Só um comentário sobre o que a Adi disse. Estão precisando do SUS agora é o caralho, que todo ano o SUS perdoa bilhões de reais de dívida que a rede privada faz de cirurgia e procedimento que eles não têm culpa para cobrir, e aí faz no SUS, fica de pagar e depois vem o governo e perdoa, né? Gente, é assim mesmo, eu ia falar, é assim que o capitalismo funciona, gente, surpresa zero. O capitalismo faz é isso. Ali o sistema público funciona, as pesquisas funcionam, aquele investimento tá ali, vem o capitalista e fala, opa, me entrega metade disso aqui que eu te vendo essa metade pelo dobro do preço. Isso é comum, tem depois se quiserem procurar aí, eu não vou conseguir encontrar agora, mas tem um vídeo argentino que ele é extremamente didático com relação a isso, que ele ensina como que o capitalismo funciona com alfajores. Então o pessoal tem 3 pessoas, cada um com a sua pilha de alfajor, e aí você mostra como que o capitalista funciona, enganando um, tirando os alfajor da pilha do outro e falando, agora eu vou te... Olha como é que é injusto a vida pra você. Então agora eu vou te revender, vou te emprestar, vou te doar esse material que eu acabei de roubar de você. Porque capitalista é isso, o grande empresário capitalista nada mais é do que ladrão, nada mais é do que a pessoa que rouba dinheiro do outro, do que... mas é isso que o capitalista faz. O capitalista, ele é o modo como ele ganha dinheiro é roubando o esforço alheio, é roubando o trabalho alheio, é roubando o dinheiro do outro, é roubando o que o outro é capaz de produzir porque ele não é capaz de fazer nada. Então, nada diferente aqui da rede privada, o que a rede privada faz. Eles não são capazes realmente de produzir nada. A gente poderia estar muito bem com o SUS muito melhor equipado e a rede privada, ela não teria toda essa grande serventia, mas a única maneira como eles conseguem sobreviver é vendendo ilusão e é roubando o que a gente já poderia ter no sistema público, é tirando capacidade de investimento do governo dentro do SUS. Eu só queria ler mais uma fala aqui desse cidadão, ele mandou assim também, ó. Estamos falando de vacinar os trabalhadores ligados ao nosso grupo empresarial. Nós não estamos falando de familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Como se nessas empresas de bilionários não tivessem familiares trabalhando dentro das empresas, nem amigos, nem vizinhos, né, cara? Enfim. E aí o Rodrigo fez um comentário aí que me lembrou que o novo ministro da Saúde, o Queiroga, eu tava, né, assistindo algumas entrevistas, né, alguns vídeos dele, no próprio canal dele no YouTube, e ele comenta que tem que parar com esse negócio, que o Brasil, né, tem que investir mais na iniciativa privada também para poder dar subsídios para que se invista em pesquisa, que esse negócio de ficar tudo em cima do Estado não pode continuar acontecendo. Como se essas pesquisas, por exemplo, agora das novas vacinas, né, da Covid-19, não tivessem tido aportes dos estados pelo mundo afora, né, cara? E como se não fosse assim sempre. Então, mais um adendo aí, como pensa o nosso ministro Queiroga, ou como já muita gente está dizendo, o que droga. Não, é o grande raciocínio neoliberal, né? O raciocínio genial neoliberal. Nossa, eu quero um Estado mínimo. Tira o Estado. Só não pode impedir que o Estado interfira nas empresas na hora de dar subsídio e fazer investimento, né? Aí o Estado pode interferir. É engraçadíssimo esse raciocínio neoliberal. Ok, você quer ser um grande capitalista? Você quer viver ali com as regras do mercado? Então não peça um centavo de subsídio do governo. Não peça pro dinheiro público ser colocado em investimento na sua empresa privada. Vai lá pescar o seu peixe, ô caralho. Sabe? E não vai usar a rede do serviço público também não pra pescar o seu peixe. É isso? Acabou esse comentário aqui agora. Vamos acabar com esse tópico, porque a gente já tá puto da vida com esse tópico aqui agora. Vamos trazer coisas mais leves aqui, né? Vamos trazer censura e perseguição política. Coisas mais leves pra gente comentar. Então aqui a gente tá falando esse monte de coisa. Sabe que amanhã, ouvinte, amanhã talvez o Midcast já não esteja mais no ar. Amanhã talvez você não tenha mais o seu programa para ouvir, porque basicamente qualquer pessoa que ela esboce o mínimo de crítica ao governo, ela recebe uma notificação, judicial ou extrajudicial, e ela é calada, ela é pressionada para que ela não fale mais nenhuma palavra contra o governo.
E não precisa ser nenhuma grande ofensa. Pode ser uma crítica simples, pode ser um jogo de palavras, pode ser um singelo tweet. E a gente tem alguns casos aqui de pessoas mais conhecidas e menos conhecidas que recentemente sofreram esse ataque direto do governo. O governo está muito preocupado com que as pessoas, com que tipo de crítica que está sendo feita publicamente. O nosso aí, o grande camarada Felipe Neto, ele foi intimado a comparecer à Polícia Civil e depor porque ele chamou o Bolsonaro de genocida no Twitter. E não pode fazer isso, né, cara? E além disso, a gente teve o canal do Galãs Feios também, que foi processado pelo Léo Índio. O próprio Ciro Gomes aí foi notificado pela Polícia Federal. Mas isso às vezes é barrado, às vezes não é barrado. A gente comentou aqui agora há pouco que o importante é o efeito que isso causa. O Danilo Gentili, por exemplo, a Câmara desistiu de pedir a prisão do Danilo Gentili. E sim, a gente está defendendo a liberdade do Danilo Gentili poder falar algumas merdas também. Isso inclui na liberdade de expressão. Mas qual é o efeito catastrófico disso? É que a gente vive sob um sistema de censura. A gente já vive sob um sistema de constante vigilância em que a gente não tem a liberdade de fazer críticas ao governo, de apontar quais são os erros do governo e erros graves. Quando o governo comete erros que eles geram 300 mil mortes, sim, a gente tem erros graves que eles precisam ser colocados com as palavras que lhes dão nome, como genocídio. Mas a gente não pode mais falar isso, porque do contrário a gente corre o risco de ser preso. Aqui a gente tem algumas situações diferentes. A situação do Felipe Neto, ela é uma situação um pouco emblemática, porque ele foi intimado por crime contra a segurança nacional. Isso foi uma notícia-crime do filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro. E aqui a gente tem alguns erros, alguns vícios de origem já, que a Júlia do iLib da Globo News já tinha elencado, e eu queria pontuar. Isso foi registrado na Polícia Civil, e a Polícia Civil ela não tem essa competência para atuar em crime contra a honra do presidente. Quem tem que pedir a abertura desse inquérito é o Ministério da Justiça, não é o presidente, não é o filho do presidente. Essa lei da segurança nacional não é de competência da Polícia Civil e sim da Polícia Federal. E críticas ao presidente não entram nessa lei. De acordo com a própria Júlia, o que configura crime é atentar contra o Estado Democrático de Direito, artigo 17, onde foi enquadrado o Daniel Silveira, ou tentar impedir livre exercício dos poderes, que também é onde foi incluído Daniel Silveira, artigo 18. Então, não chamar de genocida, na verdade, não caracterizaria, não entraria nessa lei. A questão do Galãs Feios é um processo do Léo Índio, que é sobrinho do Jair Bolsonaro, primo dos Bolsonaros, que eles falaram em uma live, em um vídeo, se não me engano, em que ele diz que que compraram o Léo Índio na AliExpress para dar de presente pro Carluxo. E isso gerou aí um processo que pede a exclusão do vídeo, um pedido de desculpa e R$15 mil de indenização. Já no caso do Ciro Gomes, ele foi notificado pela Polícia Federal por crime contra a honra do presidente. Então, ele teria sido notificado 2 vezes, né? Isso não teria nenhum vício de origem ainda, que se saiba por enquanto, porque isso foi apenas uma pincelada do que o Ciro Gomes falou, né? Então, a gente tem 3 situações distintas. A gente tinha situações dos professores da UFPEL, nós tivemos a situação também da Casa NEM essa madrugada no Rio de Janeiro, com invasão de policiais militares sem máscara. Então, o que a gente está tendo agora é uma caça às bruxas de influenciadores, de líderes políticos, de oposição, e isso tem acontecido justamente em dias, e acho isso até uma coincidência, entre aspas, engraçada, em dia em que um dos seus filhos é atacado, em que sai uma notícia em que um dos seus filhos está envolvido em X, Y e Z de esquema de corrupção. Foi o mesmo dia que surgiu o processo ao Galãs Feios e ao Felipe Neto. Agora, em relação ao caso do Felipe Neto, né, a Adi pontuou muito bem aí os
vícios, né, que a Júlia do Alibi trouxe, mas é aquela questão que, assim, quando é com uma pessoa rica, né, que é o caso Felipe Neto, que tem todos os meios para se defender, é uma coisa. Agora imagina um de nós aqui, ou algum outro podcast político, recebendo a polícia na porta da sua casa, né, com esse papel aí dessa intimação a depor, porque o filho do presidente abriu aí uma queixa-crime contra você, e a pessoa vai conseguir raciocinar, vai conseguir defesa suficiente para poder questionar esses pontos, né, na justiça? Ou imagina se for num nível mais baixo ainda? Não vai, cara. Então, como ele mesmo comentou, né, essa tentativa de intimidação, primeiro é para jogar pro público, na minha opinião, porque o Carluxo fez vários tweets com essa situação, né, jogando ali pra galera dele, e para mandar um recado para as outras pessoas que têm algum tipo de influência, algum tipo de voz, né, que chega num determinado número de pessoas que, para ficar ligado realmente, porque pode se virar contra ela. E a pessoa sem recurso vai fazer o quê, né, cara? Tá arriscado ser presa, mesmo a competência da situação de ser enquadrada em Lei de Segurança Nacional por chamar o presidente disso ou daquilo não ser correta, né, cara? Então eu vou puxar o adivinha. Por quê? Porque eu tô ousada. Eu quero saber quanto tempo até a gente receber uma intimação por chamar de presidente. Com muita sorte, uns 25 anos. É a minha esperança. Cara, eu espero que seja mais. Eu espero pelo menos aí uns 30, 35 anos aí. Qual é o tempo pra prescrever uma coisa de 10 anos? Pelo menos o tempo de prescrição, não sei quanto tempo dura. Cara, eu já vou dizer que ouvintes aí que sejam advogados, advogadas, já faz contato com a gente, entendeu? Já deixa o contatinho ali, diz que tá disposta a defender a gente caso isso aconteça, porque a gente não tem grana pra pagar advogado, não. E eu vou dizer que antes do final do ano a gente pode ter, talvez não uma intimação, mas alguma vai repercutir de alguma maneira negativa pra gente, a gente vai ter que dar alguma resposta. Não só a gente, mas outros podcasts de política de maior visibilidade que a gente também pode receber esse tipo de contato. Então vocês vão ficar assustados aí, mas é isso, eu acho que a gente pode ser cerceado aí em breve, antes do final do ano, dependendo do andamento das coisas. E eu falei brincando, mas é sério, gente, se tiver gente aí com disposição pra poder defender a gente na justiça em algum momento, manda uma mensagem lá no Twitter que a gente pode precisar disso em algum momento. Olha, eu tô com o Rodrigo, eu até botei esse aí no Adivinha justamente pra gente mendigar um apoio de advogado. Porque eu tô com o Rodrigo, eu acredito que até final do ano, não digo receber uma intimação, mas que alguma coisa em relação à produção de conteúdo dos grupos de pessoas assim que não tenham tanta relevância como o Felipe Neto, por exemplo, eu acho que vai ser uma constância, porque o menino que tweetou, por exemplo, aquele jogo de palavras, ele tinha o quê? 300 followers na época. Foi uma coisa assim, foi um nicho muito pequeno para quem ele tweetou. Então, é só questão de tempo até baterem na nossa porta, ou no caso, como o pessoal da direita gosta de pular muro, né, invadir a casa dos outros, quando vê, vai ser assim, fechem as janelas, fechem as persianas, tranquem as portas, porque a BIM tá chegando. Inclusive, as nossas paródias podem ser alvo de alguma coisa em breve, né, cara? Essa de hoje, né, por exemplo, é uma situação aí que pode dar ruim no futuro, mas enfim. Vamos seguir, então, para o nosso momento dos salves, já que já falamos todos os tópicos, já tivemos aqui o Adivinha. Dos salves que agora não tem mais o nome antigo, porque não é mais mencionado como é o seu nome. Dessa vez eu lembrei de não comentar, para não parar de fazer sentido. Então vamos começar aqui com os salves e depois a gente vai para as nossas dicas culturais. Não desligue o seu rádio, continue com a gente até o final. Quando falar midcast, fale amando. Ah, midcast. Olha aí o nosso locutor do próximo Midcast Greatest Hits. Vai ser o Diego aí, cara. Ian Ariel pediu um salve pra ele e mandou um abraço para todos nós aqui da bancada e também pra Tupá, que hoje não está presente aqui com a gente. O Gui de Castro
Castro falou: ei, boa gravação, meninos e meninas. Me manda abraços e um beijo sem distanciamento social. Infelizmente, isso não será possível. A gente ainda respeita essa situação. E hoje ele disse, hoje do dia do tweet, né? Então, no caso, hoje mesmo, dia 16, é aniversário da mamãe dele, a Marta Maria. E ele pediu o nosso tradicional parabéns aqui e disse que adora todos nós. Então, vamos cantar o parabéns para senhora Marta Maria no 3, 2, 1. Parabéns pra você na colheita da alegria da cenoura da cidade. Parabéns. Parabéns. Eu gostei que conta pra mãe, a gente conta pra mãe e a gente canta assim, tudo na paz do Senhor. A gente tudo falso mesmo. E um salve aqui para a nossa queridíssima Lelê Riso. O Danilo FM, ele pediu um salve para @Rede Emancipa, que usa a educação como ferramenta para a construção do poder popular. Força e luta, companheiros, punho levantado. O Bernardo Sgur, ele mandou um parabéns pra gente e ele também quer mandar um beijo e um cheiro para sua futura médica, que é comunista, e sua namorada, Maria Fernanda. Então, Maria Fernanda, um beijo e um cheiro de Bernardo Sgur. O Adriano Tronco, ele falou pra gente assim, ó: olá pessoal, se vocês tiverem complacência, mandem um salve aqui pro pessoal de Maringá. Então um salve aí pra Maringá. E ele nos lembrou que, apesar de Maringá ter parido o marreco, o famoso marreco, ele diz que lá se encontram pessoas, embora poucas pessoas, mas pessoas que sabem que o marreco é um bandido bem antes de ser modinha. O Gustavo Campos disse: manda pra nós aqui de Betim, Minas Gerais. Não sei o que você quer, mas eu vou mandar um queijo, porque aqui é esse nível de piada que a gente faz. O Gilmar Miranda mandou um salve para todos da bancada virtual, então um salve para você também, Gilmar. E o Elisnei Menezes, meu grande amigo que trabalha lá em Tefé, pediu para mandar um beijo com distanciamento social para os seus queridíssimos pais, Eneila e Elias, que já tomaram a primeira dose da vacina. Uhul! Aê! E o Thiago Marques mandou um parabéns pra nós e disse que a gente faz as pessoas rirem no meio de toda essa loucura. Que bom que o nosso desgraçamento mental faz vocês rirem. Pediu um salve pra ele mesmo, disse que é um admirador, tá pegando esse negócio. É um admirador da gente, sem ninguém especial. A gente vai fingir que eu vou fingir que eu não vi. Mandou um abraço também de 1,5 metro de distância. A Ana Paula disse que ama nosso programa, que começou a acompanhar a gente em 2019 não parou mais, e pediu um beijo. Se adora o programa da gente, diz que a gente é demais, parabéns pelo conteúdo e pela maneira inteligente de transmissão. Que bom que a minha forma parece inteligente, porque aqui na minha cabeça, minha filha, nem tanto. A Leila da Ilha das Profs pediu um cheirinho, porque ela tava precisando dessa maravilhosa. Beijo. E a Letícia, @bicicleta, também pediu um salve. É isso então, vamos agora para as dicas culturais. Quem quer começar? Não, posso começar. Eu só tenho uma dica cultural hoje. Eu sempre trago um podcast aqui. E a minha dica cultural hoje é um podcast que ele é quase nosso irmão de nome. Eu vou indicar o Midascast. Então aqui fica a dica cultural do podcast Midascast, que tá só com 2 episódios publicados. Eu espero que o Midascast continue. Mas o Midascast é o podcast um pouco mais leve que a gente, assim, não é sobre política. É o podcast da revista Midas, que é uma revista que publica contos de fantasia e ficção científica. Então sigam aí também o @Midas Revista. Tá próximo o lançamento do primeiro número da revista Midas também. Então leiam a revista Midas e escutem o Midascast. Ele transforma o seu tímpano em ouro? Eu vou indicar a live que eu fiz na semana passada, na terça-feira, com o pessoal com as meninas da Ilha das Profs, com a maravilhosa, genial Laerte Coutinho. Foi o motivo da minha desistência da gravação de ontem. Foi tanta emoção que a minha cabeça não aguentou. Tive dor de cabeça por causa disso. É isso que acontece quando você fica frente a frente com Jesus. Já fica aí a dica para vocês. E eu quero indicar também um podcast de uma amiga minha, o podcast Quipus, que é um podcast andino que fala sobre a Bolívia e também bolivianos
anos aqui no Brasil. É muito interessante. Rodrigo, você não vai querer indicar o Não Pode Tocar hoje, cara? Ah, mas já que você falou o nome, fica aí a indicação também, gente. Por que não, né? Olha só, Não Pode Tocar, começou a sua segunda temporada. A gente já lançou 2 episódios da nossa segunda temporada. Vai lá, @Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. A gente tem todos os tocadores de podcast. Nosso segundo episódio, ele foi sobre odiar os clássicos e outras tretas literárias. Tem lá muita reclamação de professor com a Fabiana Pedroni e o Denis Almeida, que já é o nosso ex-estagiário aqui, tá comigo no Pindorama e agora é integrante fixo do Não Pode Tocar também. Olha, muito bom, cara. Eu vou dar 2 indicações, as 2 estão no Twitter, tá? A primeira é um tweet do UOL, mas a Adi até indicou isso no Ad News, que é a Anatomia da Rachadinha, que foi uma reportagem especial que o UOL fez, né? Demonstrando ali todos os 12 anos de movimentações suspeitas e indícios, né? Desse esquemão da família Bolsonaro, e eles fizeram não maliciar o título. Exatamente. E aí eles fizeram uma animação, cara, muito bem feito, muito bem explicado, didático, tem ali por volta de 6 minutos, e eu vai ter o link na descrição do tweet que tem ali o vídeo, então recomendo. Tem também a reportagem lá no site do UOL, mas acho que pelo tweet fica mais prático, né? E também no Twitter eu quero indicar um fio da Mariana Sanches, correspondente, né, da BBC Brasil, nos Estados Unidos. Ela fez um fio com a história do dia em que ela salvou o Lula da prisão e também os procuradores da Lava Jato de cometerem um erro grave. Não vou dar mais spoilers, recomendo demais vocês lerem essa história, que foi daquelas que deu vontade de voltar a produzir o Segue o Fio para poder ter alguém narrando essa bela história, muito boa. Então são essas as minhas indicações. Eu nem indicar nada, mas eu lembrei que eu mencionei a série Turismo Macabro da Netflix, então vejam lá, quando tiver de bobeira, eu ver um cara visitando os lugares meio diferenciado. É isso então, fechamos por aqui mais um episódio, espero que todos os ouvintes tenham gostado, espero que os meus amigos de bancada tenham gostado de mais essa bela epopeia pelas notícias do Brasil. Não sei se já aconteceu, mas vamos agora ver mais um paredão bem meia boca, fora Projota, e semana que vem estamos de volta aqui no Midcast. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!